Salve meu povo, salve minha gente, salve todos os que estão aí aguardando nossos vídeos, né? No intervalo eu estou aqui tratando do almoço e ao mesmo tempo fazendo as nossas gravações, tá? Eu me chamo Robson Macias, sou exognóstico, né? E a gente tem esse canal aqui já há um bom tempo, tem muitos vídeos aí, né? Muitos vídeos, né? E tem muitos estudos. Eu li recentemente um comentário e a pessoa disse: eu gostaria que você fizesse vídeos de estudo. Meus vídeos são basicamente de estudo, tá? Eu nem criei playlist porque, tipo assim, gente, eu não tenho aqui um trabalho profissional no YouTube, né? Meu canal é o seguinte, gente, é um trabalho com corte de vídeo, com edição de vídeo, essas coisas todas, certo? E talvez a maioria das pessoas, às vezes, gostariam de saber o nome da gente, ou alguma informação. Se você quiser, você pode comentar aí, né? E fazer sua pergunta, né? E questionar alguma coisa. Mas de antemão, detesto fanáticos, sejam eles da pseudociência, sejam eles da religião. Fundamentalistas científicos e fundamentalistas religiosos, longe de mim. Quero que, né, estejam a quilômetros de mim, porque eu tenho séria preocupação de que esse povo, eles já há muito tempo pararam de raciocinar. Então eles começaram a virar zumbis, né, fingindo que existe uma guerra híbrida, que eles criam, né, é um monte de factoides, é um monte de fake news, fake opinion e por aí vai. Tá? Muito bem, eu vou, pelo menos não em todo esse vídeo, mas vou colocar agora algumas reflexões sobre a visão gnóstica da cosmologia, né? E como os gnósticos entendiam esse processo de surgimento da vida, da existência, tentando dar uma resposta. Acredito que eles não deram todas as respostas, assim como nenhum livro vai dar todas as respostas. Eu não acredito que a Bíblia dê resposta, livro de Ulantia, livro dos Espíritos, livro de médiums, livro de qualquer quem que seja. Não irão dar resposta. Tá? E tenho minhas sérias dúvidas quando eu vejo por aí gente endeusando espíritos que fazem psicografia e, nossa, tem coisa que eu acho que esses espíritos ou estão altamente delirando, né? E deve estar vivendo num mundo mentalmente que eles criaram, tá? E aí tem um monte de história que às vezes a gente fica até assustado, tá? Eu vou falar agora sobre alguns textos gnósticos. Peço para vocês que a gente vai tentar repassar para vocês algumas ideias que os gnósticos tinham, né? Eu espero aqui que dê certo agora, né? Porque eu vou tentar aqui estabelecer aqui, ok, tá? Aí eu vou mostrar aqui como se originou a vida, a criação do universo Terra. O apócrifo de João diz o seguinte: Jesus explicando a João diz: a mônada é uma unidade acima da qual não há nada. É aquele que existe como verdadeiro Deus e Pai do todo. É o Espírito invisível que está acima do todo. É incorruptível e pura luz, que o olho algum é capaz de contemplar.
Então, João está falando, e se você quiser saber um pouco sobre o Evangelho Apócrifo de João, eu recomendo muito esse livro aqui. Você compra na editora Garbalux, tá? A Gnose de João. É daqui que é tirado esses textos, tá? Não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro, né? Então, Jesus está falando do princípio inicial, o fundamento, né? Fundamento. E ele não está falando aqui do demiurgo que criou aqui o universo Terra, não. Tá? Ele está falando do pai, da mônada inicial, do uno, tá? Que Plotino também vai falar. Quem já leu alguma coisa de Plotino vai perceber, né? Inclusive neste livro aqui, né, sobre a história da filosofia, ó, né, tem o Plotino fala sobre o Uno, né? Ele vai dizer uma coisa, né? Segundo Plotino, está nesse livro aqui. Segundo Plotino, todo ente é tal em virtude de sua unidade. Retirada a unidade, retira-se o ente. Ora, há princípios de unidade em diversos níveis, mas todos pressupõem um princípio supremo de unidade, que ele denomina precisamente de uno. Platão já havia colocado o uno no vértice do mundo ideal, mas o concebia como limitado e limitante. Plotino, no entanto, concebe o uno como infinito. Somente os naturalistas haviam falado de um princípio finito, mas o concebiam numa dimensão física. Plotino descobre o infinito na dimensão do imaterial e caracteriza como a potência produtora ilimitada e, consequentemente, como o ser, a substância, a inteligência que havia sido concebido na filosofia clássica como finitos. Plotino coloca seu uno acima do ser e da inteligência. Tá? Eu estou lendo só uma parte aqui. Né? Certo? Muito bem. Dito isso, sigamos em frente. Tá? Vamos seguir em frente. O apócrifo de João diz que, além do uno, surge uma segunda figura a partir do pensamento do pai. Porque o uno, a mônada inicial, o que ele faz? Ele emana o pai. E ao emanar o pai, o pai faz um processo que nós chamamos de processão, em que ele projeta um outro ser, né, semelhante a ele, mas que é conhecido como Barbelô, ou Pronoia, ou Enóia. Tá? E o apócrifo de João diz, Jesus explicando a João diz, o Pai contempla a si mesmo na luz que o circunda. Ele é a fonte da água da vida, que dá origem a todos os éons de todos os tipos. Seu pensamento, Enóia, tá? Se tornou ativo, e assim surgiu aquela que apareceu na presença do Pai em luz resplandecente. Ela é o primeiro poder. Ela precedeu tudo e veio da mente do Pai como a pronóia do todo. Ela é Barbelô. Então, Barbelô é a figura da mãe. E, na verdade, a Barbelô ela é a matriz divina. Ela é aquilo que depois os escritos do Novo Testamento vão chamar de Espírito Santo.
tá? Então é ela que mantém a existência das coisas, tá? Ela é o útero virginal, maternal, né? É dela que vai, se é ela que vai gerar os dois autogerados, né? Que é o Logos e a Gnosis, tá? Então, um é emanado, o outro sofre pelo processo de processão, e os outros são gerados a partir de Barbelô, que gera o Logos e a Gnose, tá? Então, essa tétrade, não é? Ela vai ser formada, né, a partir dessa família criadora, nós vamos chamar de família criadora, que é o pai, a mãe, o filho e a filha. Tá? Sigamos. Tá. Aí vem o filho único, né, que é o Logos. Tá? Isso aqui é o Logos. E diz assim, aí Jesus, continua no Evangelho de João, Jesus explicando a João diz, o pai entrou em Barbelô com um olhar, com pura e radiante luz, que envolve o espírito invisível. Barbelô concebeu e o pai produziu uma centelha de luz que era semelhante à luz abençoada, mas tão grandiosa. Essa centelha de luz surgiu, era o filho único da mãe pai. Filho único da mãe pai. Barbelô também chamado assim. É a única descendência e o único filho do pai é pura luz. Tá? Aqui o Evangelho apócrifo de João não fala a respeito da figura da filha da Gnosis. Tá? Então vamos seguir em frente. Depois que foram criados, e ali é o pleroma, né? Eles criaram 4 luzeiros, que seriam uma espécie de seres de alta patente, tá? Que é o Amorzel, o Oriel, o Davetai e o Elelete. Tá? O Aeon de luz Amorzel, tá? Foi o primeiro anjo e com ele foram 3 éons. Cada um deles tem 3 éons sob seu comando. Graça, verdade e forma. O segundo éon foi Oriel, ou Oroiael, possivelmente o arcanjo Uriel, com 3 outros éons. Tá? Concepção, percepção e memória. A terceira luz foi Daveitai, tá? Que estava em companhia da compreensão, amor e ideia. E o quarto éon foi Elelete, e com ele a perfeição, a paz e a sabedoria. Não vai aparecer aí no vídeo de vocês, tá? Mas quem estava tomando conta de Sofia? Elelete. Tá? Ela estava sob a guarda desses. Cada um deles tinha 3 pares de éons. Tá? Muito bem. Então, o que é que acontece? Tá? Vamos lá. Todos os 4 éons de luz e 12 éons serviram o autogerado, que era também chamado de Cristo. O Cristo opera na vontade do Espírito, enquanto que o Espírito opera por meio do Cristo. 4 outros seres moravam com 4 luminares. Pigera, que é
o Adamas ou Adamas, que é o Adão Cádmon, gente, que é um Adão, diríamos assim, é o Adão primordial, não é o Adão lá do livro do Gênesis, tá? O ser humano perfeito, o homem cósmico, tá? Conviveu com Armosel, Sete, filho de Adamas, morava com Oriel. A posteridade de Sete, ou as almas das pessoas santas, viviam com Deventai. Finalmente, o último Éon, conhecido como as almas, aqueles que não estão familiarizados com a verdade ou gnose, até mais tarde residiram com Elelete. Tá? A Sofia. Tá? Aí você vai compreender agora um pouquinho sobre a figura da Sofia. Tá? Aí a figura da Sofia é muito interessante. Ela que vai dar origem ao demiurgo que criou o nosso sistema Terra. Sofia, provavelmente orgulhosa, tentou imitar o espírito invisível na produção de Barbelô, criando uma imagem de si mesma, significando que ela queria produzir uma prole, sem consorte ou a aprovação do seu pai, o espírito. Como um éon, ela tinha poder de fazê-lo, mas ela não era perfeita como o grande espírito, ou como os outros dois éons perfeitos, Barbelô e o autogerado. Então, ela imaginou, e ela tinha poder para isso, para fazer também ela gerar, ela emanar os seus éons, criar os seus seres. Né? Ela estava muito confusa, né? É assim que os textos descrevem, ela estava numa imensa confusão. E ela resolveu, então, fazer esse processo. É aí que começa todo o processo do erro. Tá? Se vocês olharem o Gênesis narra outra coisa. Tá? Mas aqui os gnósticos estavam olhando e falando de seres, tá? Que começaram todo o processo até o surgimento da matéria. Tá? Então vamos lá. Ela ficou horrorizada quando gerou uma criatura feia e imperfeita, uma serpente com cara de leão, com olhos de fogo, a quem ela chamou de Ialdabaoth. Ialdabaoth foi o primeiro dos arcontes, né? Que arconte quer dizer governante, e ela roubou o poder, e ele roubou, tá, o poder de sua mãe para que ela não pudesse escapar da nuvem. Apesar de ganhar poder aeônico de Sofia, ele era fraco, mas era ambicioso e sedento de poder. Este ser. Tá? Este ser. Ok? Como os arcontes, incluindo Ialdabaoth, que é o nome dele, que também você pode chamar de Javé, Jeová, Alá, é a mesma figura. Eram seres andrógenos, isto é, eles continham feminino e masculino, e Ialdabaoth gerou 12 arcontes, dando a cada um pouco do seu poder. Foram nomeados Atot, Armas, Calila, Ombre, Iabel, Adonaio, ou Sabaote, Caim, Abel, Abricene, Iobel, Armopiel, Melseir, Adonem e Belias. 7 arcontes governariam 7 céus, tá? 7 céus. Aí me permitam falar de novo para vocês, né? Os 7 céus aqui, ó. Tá? Eles vão governar até os 7 céus, até mais ou menos Júpiter. Tá? Eles ficam sobre esse controle aqui.
tá? Depois, para cima, vai ficar a Sofia e todos os outros seres que vão acompanhar ela no governo da Terra. Agora, eu quero mostrar para vocês o que significa, né? Vamos seguir em frente aqui, né? Então, governaria os 7 céus, 5 no abismo, quer dizer, abaixo, né, na Terra, e Aldabaoth e os arcontes criaram. Cada arconte governaria um céu, ou o abismo, e criou 365 anjos para ajudá-los. 365 dias, 365 anjos, um anjo para cada dia. São anjos clones, gente. São clones. Todo esse processo que ele está fazendo, o Yaldabaoth, de criação, tá? Ele foi passando para as criaturas dele as deficiências dele, tá? E isso é importante a gente entender, certo? Então, Yaldabaoth é descrito como essa figura aqui, ó, tá? Ele é descrito como cara de leão e corpo de serpente. Agora vocês imaginam o seguinte: vocês acham que esse aqui é um ser terrestre? Não é. É claro que isso é uma figura simbólica, mas descreve, de uma certa forma, uma fisiologia. E essa fisiologia não combina com o dos seres humanos. Tá? Então, Yaldabaoth começa o seu domínio com os arcontes, pegando a substância gerada pelo impacto de Sofia, tá? Por isso que a Gênesis vai começar em um princípio, por meio de um princípio, Elohim criou os céus e a terra. Por que por meio de um princípio? Porque a substância tinha sido produzida por Sofia, quando ela se afastou do pleroma e o impacto dela gerou toda a matéria existente, aquilo que os cientistas depois vão chamar de Big Bang, tá? De acordo com o livro A Origem do Mundo, há um relato interessante sobre os filhos, né? Yaldabaoth criou um reino e chamou matéria, tá? Esse reino que esse ser criou é a matéria. E a partir dessa matéria, Yaldabaoth criou 7 descendentes andrógenos, como ele, para governar 7 reinos ou céus do caos. Cada prole tem nomes masculinos e femininos, ok? Inclusive, nós já citamos agora lá atrás, no slide anterior, os 7, tá? O sistema metafísico de Platão centraliza-se no mundo das ideias, divino, perfeito e manifesto. A ele contrapõe-se a matéria, uma cópia grosseira e imperfeita, falível e impermanente. Entre a ideia e a matéria está o Demiurgo, o Criador, que é o Javé, o Jeová, tá? Esse Deus do Antigo Testamento. O conceito platônico de Demiurgo foi retomado pelo gnosticismo, onde adquiriu um caráter ruim por conta da associação matéria, tá, versus ideia divino. No caso, o Demiurgo funciona como um personagem arquiteto de Matrix, né, da ideia do Matrix no filme Matrix Reloaded, né? Gente, não me peça para falar inglês, que é difícil. Criando um mundo para aprisionar os nossos espíritos. Para a gnose, a única parte divina em nós é o espírito, que constantemente batalha com o corpo e com as paixões materiais, e por isso o planeta Terra seria o verdadeiro Hades, né? O verdadeiro lugar inferior, e o Demiurgo, o verdadeiro Lúcifer, tá? O verdadeiro Lúcifer.
Tem gente que chama de Lúcifer, para outros ser aí é a mesma figura, gente. Tá? No filme, olha, Matrix, o Demiurgo é essa figura aqui, ó, o cara que aparece lá falando lá, né, com o Neo, e eu acho que vocês já perceberam isso. O gnosticismo postula a existência de um mundo espiritual superior com um Deus desconhecido e um mundo material inferior no qual os seres humanos residem. O verdadeiro Deus é do universo espiritual. O demiurgo é o computador do universo material. Olha só, essa condição degradada do Criador é a razão das misérias da realidade. Tá? Então, gente, é isso que ele vai falar para o Neo no filme, quando ele vai dizer, tá, que ele vai dizer para o Neo que a Matrix cometeu um erro, que o Neo ele é uma espécie de erro dentro desse processo da Matrix. Tá? Então, meus queridos, quando a gente começa a analisar isso aí, à luz da exognose, a gente percebe que o que está se contando é a história de seres, tá, que, a partir do surgimento da matéria, eles surgem, o demiurgo cria vários seres, não só os humanos, que esses arcontes vão ser chamados de Elohim na Bíblia hebraica e vão ser chamados de Anunnaki nos escritos dos livros da Suméria. Tá? Mas isso tudo a gente vai deixar um gostinho para você, porque a gente vai voltar num próximo vídeo contando mais histórias a respeito da nossa origem. Até o próximo.